que marca terá Daniel Chapo conseguido imprimir neste seu primeiro ano de mandato presidencial? Vamos tentar entender com a ajuda do analista político Gustavo Mavi. Olá, seja bem-vindo. Que balanço faz deste um ano de governação de Daniel Chapo? É positivo, no sentido que ele assumiu o poder numa situação turbulenta. O país estava em fervura, decorrente das manifestações pós-eleitorais que eclodiram a partir do dia 23 de dezembro e que só terminaram em março. Portanto, eu diria que o seu maior feito foi a estabilização do país, porque era como se ele tivesse tomado posse do leme de um barco que estava no meio de uma tempestade. Era imperioso que ele fizesse tudo para que o barco não se afundasse. E se for a fazer essa comparação com este país, ele conseguiu isso. Foi realmente um início de mandato conturbado, Gustavo, e sobretudo contestado. Mas, na sua opinião, o que é que o presidente fez que levou ao fim das manifestações? Eu penso que isso está a acontecer também porque aquele tumulto que abalou o país entre dezembro e março não era uma manifestação genuinamente popular, no sentido de uma manifestação de massas, como aquela que acontece em certos países, onde as manifestações decorrem de um descontentamento generalizado da população, mas no sentido de um descontentamento que tivesse a ver com a negligência do governo ou com o cometimento de erros ou de uma governação que não seja boa para a população ou que não seja encarada como tal. Não é o caso de Moçambique. Os problemas que este país tem são entendidos por muitos moçambicanos, eu diria mesmo pela maioria dos moçambicanos, como problemas decorrentes de problemas que não estavam em condições de serem controlados mesmo pelo governo. Estou a falar da pandemia, do Covid-19, estou a falar de outros problemas como a guerra em Cabo Delgado, as intempéries que têm devastado o país nos últimos 4, 5 anos. Intempéries que estão mesmo a assolar Moçambique nesse preciso momento em que as chuvas resultaram em inundações e cheias generalizadas. Mas, retomando aqui um pouco, na sua opinião, teria mais a ver, então, com a própria resiliência da população do que com alguma medida presidencial? Um outro tema, o presidente de Moçambique prometeu economizar na estrutura do governo para investir em áreas prioritárias, como saúde e educação. Acha que ele cumpriu a promessa de colocar o povo no centro das decisões do governo, como ele mesmo disse? Eu penso que é uma intenção que ele anunciou de boa fé, mas entre a vontade e a prática, penso que ainda não aconteceu muito. Isto porque um país sem dinheiro é como te dizerem para fazer omeletes sem ovos. Este país está sem dinheiro. Agora, as causas por que o país não tem dinheiro, isso já é um debate que não tem encontrado um consenso. Pessoalmente, julgo que o país poderia ter um pouco mais de dinheiro do que tem tido se houvesse, se tomassem certas medidas que pudessem fazer com que o país amealhasse um pouco mais do que tem amealhado. Refere-se aos recursos naturais de Moçambique, pode ser um pouco mais específico? A coleta dos impostos, das taxas que deviam ser feitas, não me parece que está a ser feita como deve ser, com o rigor que se exigiria. Este é um país que está sentado numa grande riqueza, mas que o seu povo está numa grande pobreza, se não mesmo miséria. Queria falar um pouco mais sobre a questão da saúde no país. Em entrevista à DW no início do mês, Anselmo Muchavi, líder da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos de Moçambique, denunciou perseguição após acusar o governo de ocultar o colapso na saúde. Veja como ele descreve a situação do setor.
as unidades sanitárias, ressentem-se da falta de medicamentos essenciais, ressentem-se da falta de qualidade do internamento, ressentem-se da falta de alimentação. Estamos a falar de um país onde temos mais distritos e localidades com população extremamente pobre. Uma população que sai, por volta de 200 ou 300 quilômetros para ir a uma unidade sanitária de qualidade. E chega na unidade sanitária, não encontra medicamentos, não encontra alimentação e ninguém dessa família não trabalha. O que acontece? É cristalino que essas pessoas vão morrer. Fortes críticas feitas aí por Anselmo Muchave, líder da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos de Moçambique, numa entrevista à DW no início deste mês. Voltamos a falar com o analista político Gustavo Mavi. Na sua visão, o presidente Chapo tem buscado uma solução para resolver esse colapso na saúde? Eu diria que ainda não passou da intenção. Continua a haver problemas gravíssimos no setor da saúde, está quase inoperante, não há medicamentos, não há um pouco de tudo aquilo que é preciso haver no hospital. E a prova disso é que os próprios dirigentes continuam a se tratar nas clínicas e no estrangeiro e não nos hospitais públicos do país. Já é uma prova de que eles próprios não acreditam neste sistema de saúde. Um outro tema de grande repercussão, o não pagamento integral do 13º salário à função pública, gerou uma onda de indignação. O governo havia dito que não havia recursos para o pagamento. Esta semana anunciou o pagamento de 40% do salário básico em fases. Ainda assim, há quem discorde da decisão. Se é para pagar, devem pagar o 13º. Não deve entrar metade, deve entrar por completo. Se a pessoa trabalhou, por que não deve entrar? Deve entrar o valor. É dinheiro da pessoa, merece a pessoa. E a Associação de Profissionais de Saúde Unidos de Moçambique já reagiu e anunciou uma greve. Nós iremos fazer uma greve de mãos cruzadas. Mãos cruzadas significa só abrimos as mãos quando recebermos o nosso 13º na íntegra e a 100%. E também o governo melhore as condições, aquela que nós viemos desde há muito tempo sentados a discutir com o governo e na mesa de negociação, que o governo colocou pessoas que não têm interesse em resolver nenhum problema no Sistema Nacional de Saúde. Uma medida altamente impopular, Gustavo, o pagamento de 40% do salário base da função pública e em fases. Parece que não vai acalmar os ânimos. Concorda ou terá uma posição diferente? Eu penso que o que se anunciou é quase nada. No sentido que é muito pouco em função daquilo que que a maioria dos funcionários ganham neste país. Ganham muito pouco tempo e se vai pagar 40%, é quase nada. Portanto, é como eu dizia, é como você encontrar alguém que está doente e dar metade do medicamento ou que ele precisa curar essa doença. Não vai curar. Não me parece que vai resolver o problema da indignação que já se fazia sentido. As pessoas vão continuar a pensar que isso é como soprar onde já dói tanto. Não resolve a dor. Gostaria de abordar também o setor da educação. O presidente também enfrenta críticas nessa área, prometeu livros gratuitos e dar uma atenção especial ao setor crucial da saúde, mas não observamos aí um avanço significativo. Por que será assim, Gustavo? Talvez porque aqueles que deviam pôr em prática o que ele prometeu não devem estar a fazê-lo como deve ser. Acho que o governo, os seus assistentes, são os ministros e outros dirigentes deste país, ainda não conseguiram imprimir o passo que seria necessário para que as coisas estivessem como deve ser. E talvez a prova disso que eu digo agora é que ele acaba de levar os seus ministros a assinar contratos de compromisso. Isto me parece que é uma indicação de que não está a ficar satisfeito com o desempenho, não diria de todos, mas de alguns deles, não mesmo de muitos deles.
E como resolver essa equação paradoxal entre o pagamento dos salários e melhorias das condições de trabalho de um lado e a falta de orçamento de outro? Era preciso que se encontrasse uma medida um pouco mais séria. Não sei como, mas como eu dizia, se houvesse uma coleta de impostos, uma cobrança de taxas dos recursos que este país tem, que é o ouro, diamantes, rubis e outros, acho que o país teria mais dinheiro do que tem agora e poderia pagar melhor os seus funcionários e resolver outros problemas. Acredito que acaba aí de resumir o que pensa também a população que há muito pleiteia beneficiar dos recursos naturais de Moçambique. A minha última pergunta: o que terá impedido Daniel Chapo de avançar no cumprimento dos compromissos que assumiu de espontânea vontade com o povo moçambicano? Muito do que o presidente Chapo disse ou prometeu no dia da tomada de posse, que foi 15 de janeiro, ainda está por se fazer, ainda não se fez. Talvez pode ser que ainda esteja ele próprio a se inteirar de quais são os problemas que o país tem de fato. Muito embora tivesse sido governador, só lidava com os problemas da província de Inhambane, onde ele foi governador, mas os problemas de todo o país são naturalmente muito mais do que ele podia ter imaginado quando tomou posse.